Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Darei continuidade aqui hoje no meu canal sobre o tema holding patrimonial, holding familiar. E dentre os vídeos que eu já fiz aqui no meu canal do YouTube e também nas demais redes sociais, não tem como eu deixar de falar sobre o tema 796, 376 do STF. Ele consolidou um entendimento, um tema de repercussão geral e que, por óbvio, vai refletir em todo o território nacional. E esse tema eu vou abordar ele comparando aqui, fazendo a leitura de algumas legislações que acompanham a matéria. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Glauco e eu vou explicar um pouco desse tema hoje. O que é o tema 796? Que implicação prática ele tem na vida daquele profissional que quer trabalhar com holding, que está formalizando uma holding patrimonial, está ali protegendo, como eu falo nos meus vídeos anteriores, protegendo o patrimônio daquele que busca uma imunidade, uma vantagem fiscal. Bom, senhores, o tema 796, ele é oriundo da comarca de São João Batista. Então, o mote, o tema central desse processo, que é o mandado de segurança, que os sócios, através de um profissional, buscou integralizar nada mais, nada menos que 18 imóveis para a referida integralização do capital social da empresa, que sem a alteração contratual oriunda de um contrato social primário, era no valor de R$24 mil. E esses imóveis, e no total são 18 imóveis, foi mencionado justamente ali para fazer essa integralização. É claro que 18 imóveis, mesmo considerando o valor lançado na declaração de imposto de renda, passe muito, senhores, o valor próprio do próprio capital social da empresa. Ué, Glauco, mas eu tenho 18 imóveis e eu vou querer que eles integralizem o capital social da empresa, que é de apenas R$24 mil. E eu quero que a prefeitura, em tese, aceite esse procedimento? Bom, foi o que buscou os profissionais e os sócios. Eles adotaram o princípio conhecido na administração pública de que o que não é proibido é permitido. E assim fizeram. Ganharam em primeira instância, neste contexto no mínimo anômalo. Em segunda instância, a situação foi revertida e o processo seguiu até a nossa Corte Maior de Justiça. E lá se consolidou um entendimento de que, daqueles bens que se pretende integralizar, o que passar, haverá a incidência do imposto. Mesmo que se pense no objetivo de se constituir o que chama de capital de reserva. De todas as empresas isso é permitido, principalmente das SAs. E na própria legislação específica, a lei das SAs, a Lei 6404 de 76, prevê, dentre inúmeros dispositivos específicos acerca do tema, a possibilidade da integralização e da constituição específica do capital de reserva. Um artigo específico da Lei 6404 vai estar lá no artigo 182, que eu farei a leitura. Este artigo, ele autoriza a formalização do capital reserva. Então, senhores, para explicar o tema 796 e o porquê dessa repercussão geral, é justamente porque a reserva está muito além do próprio capital social mencionado. Então, aqui eu lerei o artigo 182 da lei em comento. Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, trata, por óbvio, da lei das SAs. Aqui a título de exemplo, senhores e nobres causídicos, doutores, artigo 182, a conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. O que chama atenção é o parágrafo 1º, serão classificadas como reserva de capital as contas que registrarem, e aqui segue na descrição do vídeo o link, as letras A e B. E lembrando, senhores, que
A formalização do capital de reserva, portanto, é plenamente possível. E aqui eu não entro no mérito, porque também não é o mérito do tema da repercussão geral a origem desses imóveis. E esses imóveis podem ser, inclusive, em tese, ali, objeto de leilão, porque adquiriram por um valor em tese mais barato. Pode ser, não estou entrando no mérito, repito, sobre a origem de cada imóvel, são 18 imóveis. Então ali consta do valor da declaração do imposto de renda de cada sócio. E ali o valor está mencionado na declaração da Receita Federal. Por óbvio que eles adotaram um valor em tese mais barato. O valor em tese mais barato geralmente é o valor venal do imóvel. Eles podem trabalhar o valor referencial, que também trabalha as prefeituras. Eles podem trabalhar com o valor transacional ou o valor do negócio jurídico, que se refere às prefeituras. Eu vou explicar um pouco mais na frente esse efeito. Então, assim, é totalmente permitido mencionar o valor venal. Até porque o artigo 36 do Código Tributário Nacional permite, lá menciona no referido artigo 36, a possibilidade de se mencionar no valor das transações o valor venal do imóvel, e que eu também farei a leitura. Código Tributário Nacional, seção 3. Só fazendo uma observação que não é o artigo 36, senhores, é o artigo 38. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, porque o artigo 36 vai prever: ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. E aqui também segue na descrição do vídeo o link que faz menção a este artigo. E antes que se pense aqui, olha, em tese o contribuinte ele pode mencionar o valor mais competitivo na declaração do imposto de renda, no intuito de se eximir aí de uma carga tributária um pouco maior, eu já digo que o artigo 142 do Decreto 9850 de 2018 autoriza o contribuinte mencionar o valor venal ou o valor de mercado. Lerei o artigo 142. Artigo 142. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens, que aqui é do imposto de renda, ou pelo valor do mercado. Senhores, mencionar o valor venal na declaração de imposto de renda não acarreta, portanto, nenhum problema. Por quê? Porque esse ganho de capital em cada imóvel, no tema da repercussão geral, nada mais, nada menos de que 18 imóveis, lá na frente, de alguma forma, o contribuinte ele vai pagar o ITBI. Isso aí não há dúvidas. Então, ali não há nenhum problema de se lançar respectiva informação. E eu digo mais, a título de exemplificação, eu estou falando aqui no meu canal tanto de TBI e quanto que é o percentual de TBI, Glauco? No caso, regra geral é 3%. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, cobra 3%. A Prefeitura de Osasco, 2,6%. A Prefeitura de Barueri, 5%. No caso da comarca de São João Batista, em Santa Catarina, há um gradiente entre 1% e 2,5%. E essa especificidade da legislação também segue na descrição do link. Senhores, são vários detalhes legislativos para entender que o referido tema 796, ele não entra no mérito da discussão de cada imóvel ou como ele foi declarado ou não. Ele só menciona que aquele valor a ser integralizado que supera o valor do próprio capital social da empresa e que em tese será constituído como capital de reserva, extrapolando o próprio capital social a ser integralizado, será objeto do pagamento de imposto. É isso que diz a repercussão geral no tema 796. Eu lerei aqui somente um resumo do que diz referido entendimento proferido por nossa Corte Maior de Justiça. Tema da repercussão geral: recurso extraordinário que se nega provimento. Então aqui, claro, os demandantes perderam essa demanda. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral. 2 pontos. A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º, e aqui lembrando que é a primeira parte,
do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, que eu também já fiz menção no meu vídeo anterior, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E por óbvio, como eu já falei de subscrição e integralização, aqui cabe fazer a ressalva de que, como eu mencionei, o valor do capital social desta empresa, que é o mote, o tema central do tema da repercussão geral 796, não sofreu a respectiva alteração contratual. Então, por isso que, numa situação, como eu fiz referência anômala, talvez ali pretendendo buscar o que não é proibido, né, porque esse é um tema de direito administrativo, é permitido pelos cidadãos, almejou a busca de referida imunidade. Senhores, no meu próximo vídeo eu vou analisar uma tabela em que eu vou comparar uma situação de ITCMD do inventário normal com a tabela comparando a eventual vantagem fiscal na constituição e consolidação de referida holding patrimonial. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no próximo tema específico em análise da holding patrimonial. Um abraço e até lá!